quantos anos se passaram de quando Deus deu a ordem até que ela foi cumprida totalmente? Quase 600 anos. E aí a gente encerra essa breve história falando sobre os amalequitas. Mas o que essa história diz para nós hoje? Qual é o paralelo dessa história dos amalequitas em relação a Israel com os inimigos do povo de Deus nos dias de hoje? É muito simples, amados. Nós não podemos esquecer dos nossos inimigos. Nós não podemos abaixar a nossa guarda em relação aos nossos inimigos espirituais. Lembra que a história de Israel, ela faz uma tipificação com a história da igreja, com a história do povo de Deus. Por exemplo, quando diz que Israel saiu da escravidão do Egito, há uma ligação direta que quando nós saímos da nossa vida de passado, de pecado, e começamos a nossa vida nova com Cristo. Qual é o teu Egito? O meu Egito eu sei, o tempo que eu não servia a Deus, o tempo que eu vivia para satisfazer a vontade da minha carne e a vontade do mundo. Então esse é o nosso Egito. Exatamente no momento em que a gente deixa o Egito e caminha para Canaã, é onde vem os maiores ataques por parte do diabo, se esforçando em levar você de volta para o Egito. Porque o propósito do inimigo da nossa alma é arrastar de volta para a escravidão. As maiores lutas, quem é convertido já há alguns anos, pode testificar o que eu estou dizendo. As maiores lutas são no começo da caminhada. Quando você está se libertando de todos os vícios, se libertando dos pecados mais grotescos, começando um propósito de vida nova com Deus, Satanás colocando armadilhas no teu caminho, levantando situações para te derrubar, para te fazer você voltar para o Egito, voltar para a tua vida de escravidão, voltar para o vício, voltar para o álcool, voltar para as drogas, voltar para o adultério, voltar para a vida de pecado. É nesse momento em que às vezes nos sentimos enfraquecidos que o diabo ataca com mais força. Os amalequitas eram um povo covarde, porque eles atacavam por trás no momento em que o povo estava mais enfraquecido, cansado. Exatamente o que o diabo costuma fazer, irmãos. Esperando a oportunidade para arrastar de novo para a escravidão. Então essa palavra de hoje, ela vem nos alertar justamente para esse perigo. Para o perigo de nós que já caminhamos, que já estamos numa jornada, até desfrutando de Canaã de repente. Muitos já estão até desfrutando dessa bênção, desse momento de prosperidade, desse momento de colheita, de um momento bom da vida. E aí vem a palavra: não te esqueças de Amaleque. Deus está te alertando hoje para te dar livramento. Não te esqueças de Amaleque. Quem é o teu Amaleque? Quem representa Amaleque na tua vida? De repente Amaleque pode representar a ira, a falta de controle emocional, a explosão. De repente Amaleque pode representar a mentira, a pessoa que se libertou de uma vida de mentiras, de falsidade. De repente o Amaleque dela é a mentira, a tentação, a fraqueza, a área que o diabo vai assediar para que ele volte novamente a ser um mentiroso, uma mentirosa. E Deus abomina a mentira. A única coisa que foi atribuída ao diabo como pai é a mentira. Ele é pai da mentira. De repente o teu Amaleque pode ser uma vida de pecado na área sexual, de impureza, uma vida passada de adultérios, de promiscuidade. De repente esse é o Amaleque que se levanta. E Deus diz: não te esqueças de Amaleque. De repente o teu Amaleque é um vício que já foi vencido. E que de repente Satanás se apresenta sutilmente com outra cara. E fala: olha, pode começar por aqui. E de repente, sutilmente, você começa em porções pequenas a experimentar algo que você não sabe, mas vai te levar de novo para um vício do passado.
para o fumo, para o álcool, para a droga, talvez para coisas piores. Então são muitos os amaleques que existem, e cada um de nós sabemos quais eram as nossas fraquezas do passado. Eu conheço as minhas, decor e salteado. E Deus está dizendo hoje, dá uma olhadinha para trás. Olha os pecados e as fraquezas que você já venceu. E não te esqueças, para que quando Satanás colocar emboscada no teu caminho, você possa saber se desviar. Você possa pisar em cima delas e dizer, eu não caio mais nisso. Então a palavra diz hoje, não te esqueças de Amaleque. A pior coisa que pode acontecer a um filho de Deus é retroceder. Uma das piores situações que um cristão pode viver, uma das piores experiências que um homem, uma mulher de Deus pode experimentar é voltar atrás. Como é terrível voltar atrás, amados. Como é terrível destruir tudo aquilo que foi levantado com sacrifício na própria vida e ter que recomeçar de novo. A gente tem contato com pessoas que se envolveram com drogas e a gente vê o sofrimento que é quando eles têm que recomeçar de novo. Olhem muito pela vida do Tiago, amados. Essa semana nós estivemos lá no Cristo Tiano porque o pastor Rui chamou mais uma vez. E o Tiago tem passado tentações terríveis ali naquele lugar. E por pouco ele não foi mandado embora. E a gente conhece um pouco da história da vida desse moço. Ele já venceu fases, ele já se libertou, ele já caminhou, ele já quase se tornou um missionário. Mas ele retrocedeu. Como é terrível retroceder, amados. Você tem que voltar na estaca zero e começar tudo de novo. Você tem que buscar força, não se sabe de onde, para começar de novo a jornada. Por isso, se você está em pé hoje, como o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, veja que não caia. Essa é a palavra de Deus para esse domingo, irmãos. Veja que não caia, porque Satanás está ao redor. Pedro diz lá, ele anda como um leão que ruge ao redor, esperando uma vacilada, para ele tragar uma vida, para ele destruir uma família, para ele acabar com o casamento. Esse é o propósito daquele que só existe para roubar, matar e destruir. E nós não podemos estar cegos e surdos às armadilhas que o diabo trama, porque ele é real, ele existe. Há uma teologia por aí afora que diz que Satanás é uma figura folclórica, que é simbólico. Isso é uma mentira terrível, porque Satanás e demônios existem e agem no mundo. A palavra de Deus ele é colocada como inimigo da nossa alma, com o propósito de arrastar para o destino dele todos quantos ele conseguir enganar. Porque o destino do diabo e dos demônios já é determinado por Deus, é o lago de fogo, é o inferno. Mas no tempo em que Deus estabeleceu e que ele ainda pode agir, ele deseja arrastar o máximo possível da humanidade para o mesmo destino que ele já tem. Então nós precisamos estar atentos, porque infelizmente nós vemos e ouvimos histórias de famílias, de cristãos, de lares que já foram abençoados, estiveram firmes, que se desmoronaram porque retrocederam, porque voltaram atrás, porque permitiram Amaleque se levantar com força. Então Deus diz, olha, Amaleque tem que ser exterminado. Da tua vida passada, das coisas que te escravizaram no passado, não pode sobrar mais nada. Amaleque tem que ser arrancado da memória, esquecido. É como coisas que foram colocadas num baú velho, que tem que ser colocado numa pedra e lançado no fundo do mar. Nunca mais fazer parte novamente da nossa vida. Então o Senhor repete mais uma vez hoje, não te esqueças de Amaleque. Não te esqueças de quem você já venceu. Não te esqueças e não permita jamais que esse inimigo coloque novamente
o nariz na tua vida, que ele encontre o menor espaço que seja na tua vida. Não permita jamais. Quando você vê a primeira oportunidade de tentação, desvia dela a tempo. Corre, foge. Faz como José do Egito, quando a mulher de Potifar agarrou ele. Se necessário, larga até a sua roupa, mas foge.